O Senhor esteja convosco. Não está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, e uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher, que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um momentinho. Esse evangelho é um trecho longo de evangelho que conta 2 milagres, um milagre dentro do outro que Jesus faz. Poderia dar muita coisa para a gente meditar, né? São muitas ideias que podíamos comentar aqui. Por exemplo, que são pessoas muito diferentes, o Jairo, chefe da sinagoga, gente importante, conhecido, e outra, uma mulher desconhecida do meio do povo, excluída até por padecer desse fluxo de sangue, era vista como impura. Podíamos meditar e falar: o que significa esses 12 anos que ela está doente e 12 anos que tem de vida a menininha até que morreu? Ou por que Jesus manda dar de comer a menina? Tem algum significado espiritual? Bom, tem várias coisas que a gente poderia falar, mas vou falar poucas coisas porque senão sofro represálias depois da nossa casa aqui, vou apanhar. Então, breve homilia. Só considerando essa pessoa, essa mulher, essa mulher hemorroíça. Ela tem uma coisa importante, que ela toca em Jesus e é curada. Enquanto que outras pessoas, a multidão toda está tocando nela e não é curada. Está tocando em Jesus, e não é curado. Não é uma ideia de como acontece também na nossa vida cristã? Tanta gente que frequenta a igreja, que comunga, mas que continua com a mesma vida. Não se transforma, parece. Parece que continua na mesma. Para a gente pensar, o meu encontro com Cristo está mudando a minha vida ou continuo na mesma? Tem um trecho do livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, que falam que tem o pai, a mãe e os filhos almoçando, eles falam um momento, e o pai pega uma comida e fala para os filhos: vai levar para algum pobre que vocês encontrarem, porque vocês viram o que falou na homilia da missa de hoje?
falou isso daqui, que a gente tem que cuidar das pessoas, dos pobres, não sei o quê, então vai, coloca em prática. É preciso que as coisas que a gente ouve de Deus, a gente coloque em prática. Então essa é a primeira coisa, né? Não, tocar em Cristo e ser transformado, mesmo por ter tocado com fé. A outra coisa é uma ideia de Jesus aqui, uma coisa que a gente pode aprender de Cristo. Que ele estava indo fazer uma coisa, aí de repente aparece uma mulher, parece que atrapalha, atrasa o caminho. O Jairo podia ter pensado, pô, mas não é para falar agora, pô, estou indo para curar minha filha, senão ela vai morrer. Na nossa vida tem muitas interrupções também. E fazem parte da vontade de Deus. Estou com esse projeto, essa coisa, e de repente apareceu um problema no meio do caminho. Então, será que não é exatamente esse problema que Deus quer que eu cuide agora? Sem perder a paciência, sem perder a paz. Então, saber estar disposto a aceitar as mudanças de planos que acontecem na nossa vida do dia a dia. E depois, a terceira coisa é, por que Jesus não deixou passar quieto esse milagre, né, da hemorroíça? Ela foi lá, ficou curada. Jesus sabia, é Deus. Ele não podia ter deixado, deixa. Fazer um milagre oculto, escondido. Mas não, talvez ele tenha falado para que essa mulher demonstrasse em público a sua fé. Ajudasse as pessoas que estavam em volta dela, em volta de Jesus. E pensar, para que os outros pensassem e falassem, eu estou perto de Jesus e não tenho essa fé. Ou mesmo para ajudar o Jairo. Né? Falou, minha filha está morrendo, mas ele falou assim, está vendo, eu já curei essa mulher. Vou curar tua filha também. Então, a fé das outras pessoas ajuda a nossa fé. Então, por isso é importante viver na igreja, né? Conviver com as pessoas, né? Se encontrar com os outros, ler a vida dos santos, por exemplo, saber, entender, aprofundar na fé das outras pessoas, porque isso ajuda na nossa fé também. Então, essas três coisas, né? Tocar em Cristo, depois ver que tem interrupções na nossa vida, que às vezes podem ser vontade de Deus, e conviver com outras pessoas que nos animem, nos ensinem a viver de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.